Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da meta fiscal do governo. Meu amigo, nós estamos ferrados, estamos arrebentados. Se prepara, salve-se quem puder. Especialistas temem que o governo tente mudar a meta fiscal no ano eleitoral em meio à crise com o Congresso. Ou seja, o Lula já falou que vai precisar mais 86 bilhões para evitar rombo fiscal em 2026. Ele não vai conseguir isso. Cortar gastos? Ah, de jeito nenhum. Ainda mais agora, em ano eleitoral, não vai cortar gasto nenhum. Foda-se gasto. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a meta fiscal. E os deputados vão aceitar. Sabe por que os deputados vão aceitar isso? Por quê? Porque os deputados também querem a obrinha deles lá para fazer a ponte, não sei, lá no fim do mundo lá, para poder ganhar voto dos eleitores lá daquela região. Então, no final das contas, eles vão querer isso também. Então, ou seja, não vamos ter meta fiscal mais, o governo vai mudar a meta fiscal. É o que eu falo para vocês, como que o teto de gastos era muito melhor do que o arcabouço fiscal. Ficaram com esse negócio de que porque não deu certo na pandemia, caramba, a pandemia foi um caso realmente excepcional, mano, não tem como dizer, né? Foi uma coisa que ninguém esperava isso no mundo, né? A pandemia foi um evento realmente fora do padrão. Mas não conseguiu segurar na pandemia, então tem que acabar com teto de gastos, né? E aí acabou com um arcabouço fiscal, essa lambança que a gente está vendo aqui. Porque, de novo, qual que é o problema dessa história toda aqui? O problema dessa história toda aqui é que vai gerar inflação, vai gerar muita inflação. O Lula encara teto de gastos, arcabouço fiscal, essas porcarias, como é um detalhezinho ali de tem que atender essas coisas. Ele não percebe que no momento que você imprime dinheiro, você joga dinheiro no mercado, você vai acabar causando inflação. É o que diz lá o Milton Friedman, né? O quanto o governo arrecada é o quanto ele gasta, no final das contas. Não interessa o que é de imposto, porque o que não for de imposto vai ser de inflação. Então, ou seja, o que o governo gastou de dinheiro é quanto ele está arrecadando no final das contas, é o que vai causar inflação no final das contas. O povo vai pagar através da inflação. E a inflação, vocês sabem, é o pior dos impostos, porque atinge muito mais os mais pobres, né? Então, só que o que acontece? Por que o Lula está contando com isso daqui? Porque, tipicamente, o aumento de preços vem depois da inflação. A inflação é o aumento da base monetária. Num primeiro momento, isso não causa aumento de preço, só depois que leva a isso, né? Então o Lula está contando com essa história, que ele vai conseguir se reeleger antes da inflação realmente sair do controle. Essa notícia foi sugerida por Bunda de Elefante, Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, né? Em tese, o governo Lula tá quebrado. O governo quebrou, não tem dinheiro para nada aqui. O governo Lula busca 86 bilhões para evitar rombo fiscal em 2026. Isso já com o IOF, tá? O IOF já não faz nem cosquinha mais nisso daqui, né? Então, o que o governo Lula vai ter que fazer? A gente já viu que o Haddad está querendo agora prender devedores contumazes, né? Quer sair prendendo a galera para ver se consegue arrecadar desse lado também, né? Eles estão desesperados, vão ter que aumentar imposto, eles vão ter alternativa, vão ter que sair caçando gente para aumentar imposto, para cobrar imposto das pessoas. Vai ser uma loucura isso daqui, né? Então, essa é a lambança que o Lula está fazendo por aqui. E o que acontece nessa história? Qual que é o grande problema dessa história aqui? Porque isso aqui ainda é antes da tragédia econômica causada pelo tarifaço. Os estrangeiros estão revertendo o otimismo, a gente já falou num vídeo mais cedo sobre isso, né? E tirando bilhões do Brasil às pressas, né? A tarifa do Trump é muito mais do que uma tarifa do Trump. A tarifa do Trump deixou claro que o Brasil é um país a caminho da Venezuela, que não tem alternativa. E o Alexandre de Moraes foi lá e garantiu, assinou embaixo, é isso aí mesmo, somos Venezuela mesmo e acabou, e não tem mais o que fazer. Então, a situação econômica no Brasil vai ficar complicada. O governo tende a ter uma recessão, tende a arrecadar menos. Então, isso daqui, ó, 86 bilhões, é antes disso, tá? Então, sabe-se lá para quanto é que vai. E como eu falei para vocês, o Lula não vai aceitar reduzir absolutamente nada em gasto ano que vem, porque o Lula quer se reeleger. O Congresso também não vai querer diminuir isso daí, então o Congresso vai aceitar mudar a meta fiscal. A meta fiscal vai para sabe lá para onde, e o problema disso é o que eu falo para vocês, se fosse o problema só da meta fiscal, não, é só uma questão legal que você tem que atender ali o red tape ali, né, atender a burocracia, tem que carimbar 3 vezes ali, isso é besteira. Se fosse isso, não teria problema. O problema é que não é isso. Essas metas fiscais existem exatamente porque se você gasta demais, você causa inflação. É o que o Lula está vendo aqui, o Lula gasta dinheiro como se não houvesse amanhã. O que está acontecendo no Brasil? A inflação está subindo, né? Esse pessoal fica com elucubrações
malucas, não de que a culpa é dos americanos, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não, a culpa é do Lula, que não para de gastar dinheiro, e gasta dinheiro à toa, né? E por que é ruim o governo gastar dinheiro? Porque para pensar, as pessoas também gastam dinheiro. Você recebe o seu salário, você gasta o seu salário, né? Então, de uma certa forma, você também gasta dinheiro. Por que o governo gastar é diferente? Porque é o que eu falo para vocês, a questão toda é a diferença entre gasto voluntário e gasto coercitivo. A economia, ela tem duas grandes nuvens de econômicas, né? Uma nuvem é a nuvem voluntária. Quando você vai na padaria comprar pão, você não é obrigado a comprar pão, você compra pão se você quiser. O cara da padaria não é obrigado a te vender pão, ele te vende pão se ele quiser. Então você chega lá com a sua notinha de R$10 lá e compra não sei quantos pães aí, e o cara te vende o pão por aquilo, porque todo mundo quer. Então, esse tipo de relação, que é relação voluntária, as pessoas tipicamente saem ganhando. Você está indo em acordo com a regra do mercado, você está alocando corretamente o recurso. Lembra, o grande objetivo da economia é alocar corretamente recursos escassos, né? Você quer pão, está com fome, quer tomar café da manhã, o padeiro tem um negócio dele lá, ele quer o seu dinheiro, então você quer mais o pão do que o seu dinheiro, o padeiro quer mais o seu dinheiro do que o pão. Por isso que vocês fazem negócio e os dois saem ganhando. Você saiu com o pão que você queria, o padeiro saiu com o dinheiro que ele queria e pronto, lindo de morrer. É assim que funciona a economia. Isso é diferente no Estado. Essa é a outra esfera de atuação econômica. O Estado, ele rouba a sociedade, ele tira dinheiro contra a vontade das pessoas. Ninguém escolhe, vou pagar imposto esse mês ou não. Não, esse mês não vou pagar imposto não, está muito caro, não estou ganhando vantagens do governo Lula, não vou pagar imposto esse mês. Infelizmente você não pode fazer isso. Acho que seria ótimo se você pudesse fazer isso, né? Mas infelizmente você não pode. Então o imposto ele é tirado à força da sociedade, mas não é só isso. Quando o governo vai gastar esse dinheiro, ele também vai gastar esse dinheiro conforme critérios políticos. E aí que é o problema, porque lembra, a economia é a forma como você organiza recursos escassos. O pessoal adora romantizar isso, não, porque ricos e pobres e não sei o que lá, mas na verdade a economia em si, na base, é como você organiza recursos escassos. E aí o que o governo faz? O governo, ao invés de gastar naquilo que há mais necessidade na sociedade, se ele deixasse no livre mercado, o dinheiro seria gasto de acordo com onde tem mais demanda, né? A demanda, oferta e coisa e tal, quem oferecer mais, quem tiver um produto melhor vai acabar tendo mais negócio. O governo não, o governo gasta com critérios políticos. Eu quero mandar, eu quero forçar as pessoas, eu quero gastar dinheiro para que tenha um exército grande e poder invadir um país. Esse é o ponto no final das contas, né? Você gasta dinheiro com coisas destrutivas. É por isso que, por exemplo, a economia da Rússia está uma merda. Por quê? Porque o Putin botou a economia em modo de guerra e durante muito tempo o pessoal falando, não, tá vendo como é que a Rússia está bem? Porque o PIB está crescendo, não sei o que lá. Mas qual que é o problema disso? Porque você está alocando errado os recursos escassos. Você está jogando um monte de recurso escasso numa coisa que não te dá retorno nenhum, que não é interesse realmente da sociedade, que se as pessoas pudessem escolher, escolheriam outra coisa para fazer com esse dinheiro, escola, hospital, estrada, enfim, outras coisas, né? Até luxo que fosse, né? Mas não escolheriam criar uma bomba que custa milhões de dólares e vai ser jogada no apartamento lá para destruir pessoas, matar ucranianos sem nenhuma lógica, né? Então, o que está acontecendo com a Rússia agora? Esse desperdício todo de recursos escassos vai se acumulando no tempo e acaba resultando em ineficiência econômica, foi o que derrubou a União Soviética, é muito provavelmente o que vai derrubar a Rússia também. E esse é o problema, o Lula quer pegar esse dinheiro da sociedade, o Lula quer isso, o Lula acha que ele sabe gastar o seu dinheiro melhor do que você, não sabe. Está fazendo Abreu e Lima lá, que é uma refinaria que não tem nenhum propósito real para o Brasil, está torrando um dinheiro enorme lá. O que isso vai acabar causando? Vai causar inflação e vai causar menos eficiência econômica. Se tivesse na mão das pessoas gastando, estaria muito melhor, né? Então o Lula não vai parar de gastar dinheiro, ele não acredita nisso. E aí como é que vai ser a solução para o Lula no ano que vem? A solução para o Lula no ano que vem vai ser afrouxar a meta, torrar mais dinheiro ainda. E o Congresso vai embarcar. Por que o Congresso vai embarcar? Porque, de novo, ainda temos... É verdade que o nosso Congresso atual tem menos fisiológicos do que normalmente, tá? O Congresso brasileiro sempre foi 99% fisiológico. Não tinha ninguém com realmente identidade política ali, né? Era só fisiologia. Hoje em dia não é mais assim. Você já tem realmente muitos deputados que têm ideologia, que pregam diminuição do Estado, outros que pregam o comunismo e coisa e tal, mas você já tem isso no Congresso. Mas ainda existe uma grande massa de deputados que são fisiológicos, que não estão nem aí para nada e que
vão querer a pontezinha lá no município deles, porque prometeram, e aí se tiver a pontezinha eles conseguem se reeleger, se não tiver a pontezinha ele não consegue se reeleger. Então, meu amigo, isso aqui vai acontecer. E de novo, olha só, estamos com uma tragédia de 86 bilhões de reais para o ano que vem. Vai mudar a meta fiscal. E isso tudo antes da tragédia do tarifaço. Por quê? Porque vai entrar o tarifaço, o dinheiro vai sumir do Brasil, o pessoal vai tirar o dinheiro daqui. É aquilo que eu falo, tem muita gente dizendo assim, não, porque o tarifaço não vai afetar o Brasil, porque o Brasil faz mais negócio com a China e com outros países. Os Estados Unidos é pequeno, nosso comércio com os Estados Unidos não vai fazer diferença no final das contas. Vai fazer diferença por dois motivos. Primeiro que é menor do que da China, é verdade, mas é muito significativo o comércio brasileiro com os Estados Unidos também. Mas mais do que isso, em questão de investimento, de dinheiro para investimento, os Estados Unidos é campeão de longe. Investimento chinês no Brasil é mijo. Não tem nada de investimento chinês no Brasil. O investimento americano é significativo na Bolsa de Valores. E eu já falei também, já expliquei em outros vídeos, como que a posição que o Lula e o Alexandre de Moraes colocaram no Brasil, o que vai acontecer é que a gente não vai perder só os Estados Unidos, a gente vai perder a Europa também, a gente vai perder o Ocidente inteiro. Eu estou para te dizer que vamos perder a América Latina inteira, porque a Argentina já está com Milei. Na Colômbia, o esquerdista está desesperado porque vai perder a eleição também. Ou seja, a direita está voltando na América Latina, o Brasil vai ficar isolado, vai ficar Brasil, Venezuela, Rússia e Irã. Esse vai ser o nosso mundinho para fazer comércio. E eu vou dar uma notícia para vocês. É dureza, tá? Esse pessoal não tem dinheiro não. E não vai investir na gente. Por quê? Porque todos eles cometeram o mesmo erro. O erro de você tentar planejar a economia. E quando você tenta planejar a economia, tenta decidir onde você vai gastar dinheiro de forma coercitiva, de forma forçada para um planejamento central, você inevitavelmente cria injustiças, cria ineficiências, desperdiça dinheiro, joga dinheiro fora. Tem corrupção pra caramba, corrupção na Rússia é enorme, no Irã é monstruosa, aqui no Brasil não preciso dizer para vocês, a corrupção aqui no Brasil é tão grande que tomou conta do governo, né? O que a gente está vivendo é isso, né? Vocês lembram que essa coisa toda do Alexandre de Moraes, lá do inquérito das fake news e coisa e tal, surgiu justamente quando acusaram o Dias Toffoli de amigo do meu pai. O pessoal percebeu que isso ia chegar no STF, não, peraí. Aí eles falam que foi a Vaza Jato, que foi aquele vazamento de conversas do Moro e do Dallagnol. Não tinha nada ali. Eu falei isso, não tinha nada no Vaza Jato para anular a Lava Jato, né? O que teve foi isso, foi o amigo do meu pai, que o pessoal percebeu que ia chegar no STF. Opa, não, prendeu os outros corruptos, tudo bem, mas me prender, aí não pode me prender, né? Então é isso que a gente está vivendo. A corrupção aqui no Brasil tomou conta do Estado, né? Enfim, é isso daí. Se preparem, galera. Se preparem, não vai ser fácil esse ano, o resto desse ano e o ano que vem não, tá?